Galera, hoje pela manhã, eu estava ajudando a arrumar minha filha lá para a escola, né? Que ela ia para a escola e depois ia para o balé. Aí ela pediu para mim, para que eu fizesse uma maquiagem nela. Aí ela falou que ela queria um olho de gatinha, uma maquiagem com olho de gatinho, sei lá, um negócio assim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Como é que se faz isso? Aí falei para ela, não, vou ver na internet. Ela, não, é só você fazer assim, aí você puxa um pedacinho assim. Aí, cara, eu fiz, né? Tentei, pelo menos. E aí, por incrível que pareça, eu orei assim para dar certo, né? Porque a decepção dela é grande também. Quando ela se decepciona, ela chora bastante. Minha filha tem 4 anos, beleza? Então, eu, fiz lá o tal negócio que ela pediu, fiz o puxadinho lá e, para ela olhar no espelho e gostar. E, cara, ela gostou, olha só que coisa impressionante. Minha filha, cara, é bonitinha demais, então qualquer coisa que você faça nela vai dar certo. Então deu certo, que maneiro. Esses dias também eu estava voltando aqui do UP, aí já é uma história meio ruim, né? Não, do UP não, na quinta-feira, troquei uma ideia com o Carlos aí, quinta-feira à noite, aí saí. Depois do retiro, cara, fui dar uma ré lá, já chegando lá em São Gonçalo, fui dar uma ré, cara, bati num carro, amassei a porta do carro lá, era um carro antigo, assim, um Del Rey, sabe o que existe, Del Rey? Você sabe o que é Del Rey? Não, não, carro antigo, Del Rey, rebentei a porta do Del Rey, aí fiquei, aí fiquei meio triste, assim, o dono do Del Rey era um cara legal, aí depois eu fiquei pensando assim, graças a Deus não foi um BMW, sei lá, né, foi o Del Rey, arrebentei a porta do Del Rey. Aí é isso, cara, aconteceram essas paradas recentemente. Você acha que Deus governa e controla todas as coisas? Até a maquiagem que eu fiz lá na minha filhinha de gatinha, até a ré que eu dei, que eu acabei amassando a porta do Del Rey. Você acha que Deus controla tudo? Olha só o que diz o livro, a carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 28. Olha só o que diz, cara, a palavra de Deus. Olha que coisa impressionante assim. Romanos 8, 28, você abriu aí? Alguém vai tentar abrir, já abriu, já está aberto. Top demais. Quem não tiver, de repente, se puder dar carona aí para o colega, se não, presta atenção aí, se liga. Olha só o que diz a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou repetir, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Cara, esse daqui é o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja que começa a ser perseguida. Então a igreja começa a sofrer uma opção de perseguição. Você já estudou possivelmente que no século I existia um império que dominava, que era o Império Romano. O que aconteceu, galera? Chegou um momento em que o cristianismo começou a se espalhar e o cristianismo começou a ficar ruim, assim, mal visto pelos imperadores. E aí começou uma perseguição em Roma. O ápice dessa parada foi uma vez que pegou fogo lá em Roma, e aí, né, possivelmente Nero tacou fogo em Roma, porque ele queria apoio do Senado para construir muita coisa, e ele já não tinha mais apoio, então ele pensou, vamos tacar fogo em parte de Roma aqui, e aí eu vou ter que reconstruir mesmo, eu vou ter que fazer coisas novas, é isso que eu quero. E aí a culpa desse incêndio que aconteceu em Roma acabou caindo sobre os cristãos. Então, essa igreja aqui, para quem Paulo escreve, é uma igreja que começa a ser perseguida. E essa galera vai sofrer pra caramba, assim, eles vão sofrer diversas perseguições que são relatadas aqui. Então, olha só o que diz o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, essa galera estava sendo perseguida, estava ficando angustiada. Essa galera ficava sem roupa para ser humilhada diante das outras pessoas. Imagina você sofrer essa humilhação. Você já pensou nisso?
Você publicamente, porque você é cristão, vão tirar as suas roupas, você vai ficar completamente nu, assim, na frente de todo mundo. Era esse tipo de coisa que acontecia, porque você professava, você dizia que você era cristão, acreditava em Jesus Cristo. E aí Paulo vai escrever para essa galera dizendo assim, vai acontecer muita coisa ruim. Mas por mais que isso seja difícil de você entender, cara, tem umas paradas ruins que acontecem na sua vida. Já aconteceu alguma coisa ruim com você? Possivelmente, né? Você é ser humano, respira, tá? Acontecem coisas ruins, galera. Não é isso? Eu dei uma ré e arrebentei o carro do cara lá, o cara não tinha nada a ver, coitado. Arrebentei lá a porta dele. E ele ficou chateado, eu percebi. Ele não falou nada. O cara era tão crente, tão maneiro, que ele nem falou nada. Ele ficou assim, tipo, sofrendo por dentro para não pecar, né? Não falou nada. E eu, cara, você me perdoa, você me desculpa, eu macei a sua porta. Cara, o cara não falou nada, o cara era gente boa pra caramba. Acontecem essas coisas. Só que no caso dessa igreja era muito pior. Acontecia porque eles eram crentes. Então, assim, eu posso ter dado uma ré errada, porque, sei lá, eu não treinei muito. Não, eu já treinei. Mas, assim, eu estou te dando uma, hipótese. Não sei, alguma coisa aconteceu. Mas não foi porque eu era crente. Beleza? Mas, nesse caso, você seria perseguido porque você fez o bem. Você estava querendo falar sobre o Evangelho de Jesus, que a pessoa fosse salva. E aí essa galera foi perseguida. Olha só que coisa estranha. Antes de Paulo falar sobre todos os problemas que eles vão viver, antes dos problemas, Paulo diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas, até nos problemas, em todas as coisas, até na perseguição, em todas as coisas, até no sofrimento. Você já sofreu alguma perda assim na sua vida? Você enfrenta alguma doença física, psicológica? Você tem alguma limitação de movimento, alguma coisa assim? Uma vez eu dei uma facada na minha própria mão, não foi muito bem a facada na minha própria mão, mas foi o seguinte, eu estava com a faca na mão, tentando alguma forma aqui de exemplificar, acho que eu não vou conseguir. Imagine que isso seja uma faca. Está imaginando? Isso aqui é uma faca. Aí eu estava segurando o cabo da faca e esfaqueando um objeto assim, porque eu queria perfurar o objeto para eu poder fazer negócio lá de plantar, coisa de plantar. Aí eu estava furando. Cara, só que aí teve uma hora que eu bati, e em vez da faca passar assim do objeto e perfurar o objeto, o que aconteceu? A faca bateu e subiu, e minha mão desceu. Aí nessa que minha mão desceu, foi na lâmina assim, e cortou bastante. E nessa, cara, eu perdi parte do movimento aí dos meus dedos. Beleza? Cara, em todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas. Você sabe o que significa todas as coisas? Todas as coisas, tudo. O que acontece de bom, de ruim, os acidentes, as doenças, os diagnósticos terríveis, nas limitações que a gente tem de movimento, por exemplo. Cara, em todas as coisas Deus age. Poxa, quando eu fiz a maquiagem na minha filhinha lá hoje, Deus estava agindo naquilo ali, em todas as coisas, lavando louça, coisas simples, coisas boas e ruins, coisas complexas demais, tipo, vou pregar hoje, me preparei, orei, fiquei meditando na palavra, ou vou lavar uma louça. Em todas as coisas. Você está sentado aí agora, em todas as coisas. Você chegou aí agora, em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas como? Para o bem. Então, cara, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, a primeira lição que esse texto traz para a gente é que Deus age em todas as coisas. Nosso Deus não está distraído quando a gente está lavando a louça, assim como Ele não está, tipo assim, beleza, a Helena está lá na escola, ela está concentrada, então vou dar uma dormidinha aqui, beleza? Helena, a noite toda, te protegi, né, Helena? Você estava dormindo, eu protegi você a noite toda. Agora você acordou, você está na escola, está tudo legal.
pô, agora eu vou dar uma descansada. Não! Em todos os momentos, o nosso Deus governa, o nosso Deus controla. Até a sua mente que está meio desavisada aí, parece que está fora do controle, não está. Até você que está um pouco distraído, Deus controla a sua vida. Deus age em todas as coisas. Cara, em todas as coisas, não é só quando você é crente, até antes de você ser crente. Você já pensou nessa parada, que Deus te guardou antes de você conhecê-lo? Ele cuidou de você? Então, pô, eu me converti com 15 anos, mas até os 15 anos Deus cuidou da minha vida em todas as coisas. Em todas as coisas Ele agiu para que aos 15 anos eu pudesse conhecê-lo, para que eu pudesse deixar de ser cego assim espiritualmente, para que eu pudesse vê-lo, experimentá-lo assim de modo profundo. Em todas as coisas Deus age, Ele tem o controle de todas as coisas. Segunda lição, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então olha só que coisa doida, até as coisas ruins Deus controla, de modo que até nas coisas ruins e nas coisas complexas e simples, Deus vai fazer aquilo tudo convergir, aquilo tudo cooperar para o bem. Você lembra da história de José? José foi o cara que entendeu isso daqui, né? Pô, Gênesis 50, 20, o que vai acontecer no capítulo 50? Antes, José vai ser preso pelos seus irmãos, vai ser vendido pelos seus irmãos. José tinha uns sonhos, e nos sonhos ele se via governando sobre os irmãos. Ele, em vez de ficar quietinho, ele falava demais. Aí ele acabou falando isso para os irmãos, e os irmãos ficaram com raiva dele. Pô, que história é essa? Você vai governar sobre a gente? E aí chega um dia de tanta raiva que os irmãos têm contra ele, os irmãos o pegam, colocam ele dentro de um poço e o vendem como escravo. E dizem para o pai dele assim, ó, seu filho morreu, foi devorado por uma fera aqui, ó, a roupa dele cheia de sangue. E aí José vai ser preso, vendido como escravo. Depois de vendido como escravo, ele é injustiçado, ele é acusado de cometer um crime que ele não comete, ele vai preso e fica lá numa prisão do Egito, que é muito pior do que as prisões de hoje. Você acha que o sistema carcerário é sinistro? Hoje, eu trabalhei 2 anos no sistema carcerário dando aula. Cara, é sinistro mesmo, sinistro, muito ruim, muito terrível. José fica preso numa prisão muito pior do que essas de hoje. Depois, ele fala para uma pessoa assim, ó, eu vou te ajudar. Quando você sair dessa prisão, você lembra de mim. Ele ajuda a pessoa e a pessoa esquece dele. E aí, tempos depois, a pessoa lembra e volta para falar com José. José se torna, no final das contas, governante do Egito. Quando José se torna governante, vem um tempo de muita fartura, mas depois um tempo de fome. E ele administra aquelas coisas ali no Egito. Um dia, os irmãos dele aparecem pedindo ajuda, auxílio, comida. Olha só, cara, José foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. Ele enfrentou a prisão e tudo mais. Cara, parece que Deus não estava com ele. Parece que estava dando tudo errado. Às vezes a gente tem essa impressão na nossa vida, quando as coisas parecem dar errado, parece que Deus não está no controle, né? E quando parece que dá certo, parece que Deus está no controle. Mas nem sempre o que a gente acha que é o certo, e nem sempre o que a gente acha que é errado. Lembra de Jonas? Estou embolando sua cabeça agora, não estou? Lembra de Jonas? O profeta Jonas chegou no porto, queria fugir de Deus, tinha um barco lá, para o fim do mundo, está dando tudo certo. Pô, eu quero fugir de Deus, eu chego no porto, tem um barco para o final do mundo. Pô, é nesse barco que eu vou entrar, mas aquela não era a vontade de Deus. José, parecia que estava dando tudo errado. Não, José se torna governador, e agora ele vai salvar um povo inteiro, e vai salvar os seus irmãos. No final, José diz para os seus irmãos assim, olha, vocês pensaram em fazer o mal contra a minha vida. Vocês me venderam como escravo, mas Deus transformou esse mal em bem. Vocês intentaram, a intenção de vocês era o mal, mas a intenção de Deus era o bem. Hoje eu estou aqui nessa posição para poder salvar muitas pessoas da fome, inclusive vocês. Cara, Deus age em todas as coisas para o bem.
Mas a nossa pergunta tem que ser assim, mas que bem? Beleza? É o bem, galera, na perspectiva de Deus, não na nossa. Porque o bem, na minha perspectiva, muitas vezes não é a vontade de Deus. Porque quando eu penso no bem, eu posso pensar num tipo de sucesso que não é o sucesso na perspectiva de Deus. Num tipo de riqueza que não é riqueza no reino de Deus. Então eu poderia pensar assim, pô, o que é o bem para mim? Eu ser um cara famoso, ter muito dinheiro, eu ser muito bonito, eu ser, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Fazer o gol e dizer assim, ó. Né? Tipo, pô, eu tô aqui, o cara... Cara, tem gente mais metida do que aquele Cristiano Ronaldo, gente. Espero que essa pregação chegue para ele lá. O cara fala português, não é isso? Pô, ele faz o gol e faz assim, tipo, tô aqui, ó, eu sou eu. A nossa perspectiva de sucesso, de beleza, de bondade é essa. Mas esse bem aqui, galera, não é o bem que a gente acha que é, mas é o bem que a Bíblia diz que é. E o que é o bem de acordo com a palavra de Deus? É ser semelhante ao Filho de Deus, é se parecer com Jesus. É isso que é beleza, bondade, é essa que é a glória que a Bíblia conta pra gente. Olha só o que diz o verso 29. Então, pô, eu fiz aquela maquiagenzinha na minha filha, eu dei a ré e bati com um carro, pô, eu tenho um movimento limitado na minha mão, dei uma facada na minha mão, pô, isso tudo somado, eu consegui um dia, pô, ganhar alguma coisa, nem lembro, mas devo ter ganhado alguma coisa. O legal, o ruim, o simples, o complexo, isso tudo somado serve para o meu bem. Mas que bem é esse? Verso 29. Olha o que diz o verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É esse o bem, galera. Qual é o bem que a gente vai receber com a nossa vida toda somada, todas as vidas, todas as decisões, tudo que a gente escolhe? Pô, hoje eu escolhi colocar essa camisa aqui. Um dia eu escolhi comprar essa camisa aqui. Deus governa essa minha escolha. Será? Todas as coisas, é o que está escrito no texto. Mas tudo isso acontece para o nosso bem. E o nosso bem é ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem, galera, não é assim, tipo, pô, consegui, conquistei, passei no Enem, passei no vestibular, pô, tirei a nota maneira, passei na ampla concorrência, eu passei nisso e naquilo. Não é isso. O bem é ser parecido com Jesus. Tudo isso vai fazer, no final das contas, a gente ser parecido com Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Você vai sofrer? Vai. Eu vou sofrer? Vou. Você acha que eu não orei para eu ter o movimento do meu dedo de volta, dos meus dedos de volta? Orei. Pô, você acha que eu queria tomar anestesia e, pô, tomar ponto e ficar... Não queria. Você acha que eu queria ter batido com o carro semana passada, arrebentado a porta do carinha lá, tadinho? Você acha que ele queria isso, coitado? Ficou triste, chateado. Mas a Bíblia diz isso, que todas as coisas vão convergir de modo que a gente se pareça com Jesus. E isso é maravilhoso, porque nisso a gente fica seguro, porque nisso a nossa vida está progredindo. Então, galera, não é se eu vou trocar de celular, se minha tela está arrebentada e eu vou conseguir trocar essa tela, se eu vou pegar o iPhone mais novo ou da última geração, sei lá como é que chama. Cara, isso pouco importa. Não é esse o resultado da sua vida. O resultado da nossa vida é ficar parecido com Jesus. E cara, e nisso tem tudo na vida. Todo o sofrimento e toda a beleza que tem a vida e toda a alegria que tem a vida. Você consegue pensar, cara, que antes de Jesus ser traído e crucificado, ele se reuniu com seus amigos e cantou um hino de louvor
a Deus, cara, feliz, ele cantou feliz. Ele estava feliz, por quê? Porque ele queria dar a vida pelos seus amigos, por nós, por mim, por você. Você entende isso? Será que o nosso sofrimento pode convergir para isso, para o bem dos que amam a Deus? Aí olha só, tem outra parada muito maneira, que é o seguinte, o sofrimento do Tiago não vai servir somente, ou tudo na vida do Tiago, toda beleza, toda riqueza, toda inteligência, e tudo legal, e toda decepção, e toda tragédia, todo tropeço, tudo que dá errado, isso tudo vai convergir não somente para o bem do Tiago, mas para o bem dos que amam a Deus. Cara, isso é maravilhoso, porque olha só, Deus, Sofia, está controlando a sua vida e a minha, beleza? Mas o que acontece nas nossas vidas está cooperando para o bem dos que amam. Então esse bem não é meu sozinho, esse bem não é um bem egoísta, esse bem não é o bem do Clóvis. Então poderia me consolar pensando assim, beleza, eu estou sofrendo agora, mas depois vai dar certo para mim. Mas não, depois vai dar certo para os que amam, para os crentes, para todos, para o propósito coletivo, para a igreja de Jesus Cristo. E cara, você entende isso? Que todas as coisas que acontecem na sua vida estão sob o governo do nosso Deus, e tudo isso vai cooperar não somente para o seu bem, mas para o bem da igreja, para o bem dos que amam a Deus, para que você e aqueles que amam a Deus sejam parecidos com Jesus Cristo. Cara, que texto maravilhoso. Agora, o sofrimento ganha outra perspectiva na nossa vida. Então, por exemplo, eu poderia me perguntar assim, poxa Deus, por que eu tenho uma atração, um desejo sexual por X ou Y? A questão não é essa, né? A questão é, cara, nós temos o consolo de que Deus está dizendo para a gente que todas as coisas vão cooperar para o bem dos que amam a Deus. De algum modo, isso está no controle de Deus, e de algum modo, Deus vai fazer isso resultar na sua própria glória. E qual é a glória de Deus? A gente ser parecido com Jesus. Está conseguindo entender? Poxa Deus, mas eu tenho um problema com a minha família, é um problema difícil. Cara, não consigo resolver essa parada. Essa é a boa notícia, galera. Deus está contigo nesse negócio. Ele não te abandonou nesse negócio, Ele não está de fora. Você também não pode deixar Ele de fora. Ele está do seu lado. Ele sabe o que é esse sofrimento, porque Ele sofre com você, Ele chora por você. Jesus é o Deus que chora, o único. Jesus é o Deus que chora, é isso que diz o Evangelho. 3 vezes Jesus chorou. Esse seu problema é um problema que você pode ter certeza que vai ter um resultado para a glória de Deus. Vai te fazer parecido com Jesus e vai fazer aqueles que amam a Deus se parecerem mais com Jesus Cristo. É isso que diz a sua palavra. Quando eu dei essa batida no carro do cara, o cara era um crente assim, vestido de crente, né? Sabe essa galera que se veste de crente, com roupa de crente assim? Eu olhei, crente, beleza? Falei, aí eu tive que me identificar que eu não me visto de crente. Aí eu tive que falar para ele assim, cara, eu sou crente também, beleza? Sou pastor, tal. Aí ele irmão, a paz e tudo mais. Cara, Deus quis que a gente tivesse aquele encontro ali de algum modo, e de algum modo Ele me abençoou, e de algum modo Ele me fez mais parecido com Cristo, e eu espero que o tenha feito também mais parecido com Jesus. Aplicação: siga o propósito expresso na palavra de Deus.
Então, cara, como que eu vou conseguir entender que tudo que acontece na minha vida, de eu ter que lavar a louça e jogar o lixo fora, de eu abrir a minha casa para receber a célula, de eu preparar o repertório no violão para tocar na reunião de oração, como que eu posso ter certeza de que isso sirva para a glória de Deus e me faça parecer mais com Jesus Cristo? Primeira aplicação, pulei alguma coisa aí, mas a galera já deve ter visto. Siga o propósito expresso na palavra de Deus. Cara, você conhece o coração de Deus por aqui. É por aqui que você conhece o coração de Deus. Ah, Deus, mas eu vou escolher namorar esse ou aquele, eu vou escolher essa blusa preta ou a blusa preta. Você já reparou que eu uso a blusa preta? Essa preta ou essa preta aqui, igualzinho? Qual das duas? Cara, eu posso escolher, mas eu sei que isso, de certo modo, vai resultar na glória de Deus. Se encha dessa palavra, cara. Lê esse negócio todo dia, toda hora. Tem que ser 4 vezes por dia. Tá afim? Melhor não se comprometer, né? Estou aqui na frente, né? Depois você vai ficar assim, pô, cara, 4 vezes por dia? 4 vezes por dia, cara, vamos ler essa Bíblia direto. Pô, eu conversei com uma pessoa essa semana, pô, me surpreendeu. Fui conversar com uma pessoa, aí Deus me deu essa honra aí de eu dar uma Bíblia de presente para ela. É uma outra pessoa, não é você não, beleza? Você também é um cara maneiro e tal, mas é outra pessoa. Cara, aí eu dei a Bíblia para a pessoa assim, falei, pô, essa versão aqui é legal, tal, tem esses comentários aqui de um cara chamado Charles Spurgeon, muito maneiro. Aí ele, pô, que legal. Aí sabe o que ele me falou? Pô, cara, eu já li a Bíblia 14 vezes. Pô, achei maneiríssimo, fiquei, uau, né? Cara, o cara leu a Bíblia 14 vezes, cara. Lê a Bíblia 14, 15, 20, 35, 85 vezes. Pô, lê a Bíblia, cara, todo dia. É aqui que a gente encontra o propósito de Deus. Essa é a revelação de Deus, essa é infalível. A minha palavra pode falhar. Eu sou qualquer um, beleza? Eu sou um ser humano, normal, igual a qualquer outro. Mas isso aqui não, a minha palavra é a minha palavra, mas essa daqui é a palavra de Deus inspirada. Essa é a palavra que permanece, lembra? Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. É nisso aqui que a gente tem que se apegar. Confie em Deus mesmo no sofrimento. Cara, sabe o que é maneiro? Todas as coisas cooperam, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas olha só, antes de você amar a Deus, Deus te amou primeiro. Esse que é o detalhe. Você entende? Tudo está cooperando para o seu bem, porque Deus te ama. Ele te ama. Em nenhum momento Ele vai deixar de te amar. Você pode até não entender o problema que você está vivendo. Então, quando eu tenho que tomar um remedinho lá todo dia, eu me pergunto assim, poxa, por que eu tenho que tomar esse remédio, cara? Estou doido para me livrar desse remédio. Aí quanto mais doido eu fico para me livrar do remédio, mais eu tenho que tomar um remédio. Cara, mas isso não significa que Deus não me ame, não, pelo contrário. Deus me ama, por quê? Porque a prova do seu amor é Jesus Cristo. A prova do amor de Deus é Jesus Cristo. Ele é a resposta de Deus para todas as nossas questões, para todo o nosso sofrimento, para toda a nossa angústia. É Jesus Cristo, aquele que deu a vida em favor dos seus amigos no nosso lugar. Ele é o bom pastor. A gente ouve a voz de Jesus e, cara, a gente reconhece essa voz. Essa voz é diferente de todas as outras. Se você já ouviu a voz de Jesus Cristo, você sabe. Ela é diferente de todas as outras. Confie em Deus, mesmo no sofrimento, porque Ele te ama. Se você o ama, é porque Ele te amou primeiro. Terceira e última aplicação, seja parecido com Jesus. O resultado de todas as coisas tem que ser esse, galera. A gente ser mais humilde, a gente ser manso e humilde, a gente ser totalmente perdoador e carinhoso e misericordioso e amável como Jesus Cristo, porque esse é o caráter dele.
Aproveite a sua adolescência, a sua juventude, para que você se pareça mais com Jesus. Como que você vai se parecer mais com Jesus? É orando, é buscando a presença de Deus, é guardando esse evangelho no seu coração, é mudando de vida. É mudança de vida, galera, mudança de vida. Arrependimento, chorar porque você pecou, chorar de verdade. E mudar completamente, ser outra pessoa, porque aquela pessoa que você era, cara, aquela pessoa morreu agora, foi crucificada na cruz com Jesus Cristo. Agora quem vive é uma nova pessoa diante de Jesus. Se pareça com Ele na doação, tenha misericórdia de quem está perto de você, ajude a pessoa que está perto de você a se levantar. Ajude essa pessoa a ser mais parecida com Jesus. Tenha essa segurança no seu coração. Todo sofrimento vai passar, galera. Todo sofrimento vai passar. O final da história é um final feliz. A gente vai ver isso amanhã no módulo aqui falando sobre Apocalipse. O final da história é um final feliz, galera. Esse sofrimento, ele vai passar. O que vai resultar desse sofrimento vai ser a eternidade do lado de Jesus Cristo, eternamente felizes, nenhum choro estará no nosso semblante, nenhuma lágrima vai escorrer do nosso rosto mais, Ele secará de todo o rosto, toda lágrima, Ele, como eu faço com os meus filhinhos hoje, que choram porque a maquiagem deu certo ou não, eu enxugo a lágrima da minha filhinha, é assim que Jesus vai fazer conosco. Vai nos abraçar, nos beijar, colocar um anel no nosso dedo, não é isso? Tirar o nosso medo, não é? É assim que vai ser, como o filho pródigo que voltou para casa. Cara, Deus controla todas as coisas, e nisso a gente fica seguro. Amém? Senhor, que a nossa vida resulte mesmo na semelhança do Teu Filho Jesus. Pai, que as pessoas possam perceber a gente parecido com Jesus e glorifiquem o Teu Filho Jesus e não a nós, Senhor. Por favor, que seja assim, Pai. Que os adolescentes sejam totalmente transformados à semelhança do Teu Filho, Pai. Que sejam pessoas que busquem a Tua face em oração, os Teus caminhos lendo a Tua palavra, Pai. Que eles se alimentem da Tua palavra todos os dias, que meditem na Tua palavra dia e noite, Senhor. Pai, que seja assim, que todo sofrimento, ainda aquele sofrimento que a gente não entenda, que a gente tenha segurança no nosso coração, de que tudo isso resulta na Tua glória, Senhor. Na Tua glória, para que a gente se pareça mais com Teu Filho Jesus. Muda o nosso coração, transforma a nossa vida, em nome de Jesus, amém, Senhor.